sobre... porque isso aqui é como o céu está agora. Eu quero falar com vocês como o céu era antes. Mas para você entender como o céu era antes, para ficar mais simples, você precisa entender como ele está agora, como são os anjos, como são as hierarquias espirituais. Tinha outro formato, então. Entendeu? Porque ele tinha outro formato, não era assim. Ele era um monte, uma grande montanha. E isso é antes dos querubins, antes de tudo, não? Junto com os querubins, na era de Lúcifer, no tempo de Lúcifer. Entendeu? Sim. Que aí é a grande rebelião. Sim. Isso tá agora, né? Uhum. A Nova Jerusalém tá aqui. Sim. Então, como que era antes? Antes de Quando- tudo, era assim, ó. Era um monte. Aqui embaixo tinha uma floresta. Quando Lúcifer ainda era do lado de Deus. Isso. Aqui era uma floresta. Entendeu? Esse monte é chamado Monte Santo, Monte Sião. Monte Sião. O trono de Deus aqui ficavam nuvens. O trono de Deus estava aqui, ó. O trono de Deus estava aqui. Lembra que eu falei que a adoração ia até o altar que fica debaixo do trono? Sim. Então, aí aqui chovia, virava um rio, caía um rio aqui, uma cascata, um rio. E o caminho para subir até lá em cima era assim, ó. Era em espiral, assim. Ia subindo, assim. Entendeu? Tinha uma estrada que ligava desde o mundo aqui de baixo até lá em cima. Entendeu? Sim. Aí caía a chuva aqui e saía as nuvenzinhas. Entendeu? Ó, aí vem as nuvens aqui e chovia de novo. E aqui, então as águas vinham aqui, estão vindo, né? Tá vendo que a água tá vindo? Ó, a água tá descendo, né? Aqui ela foi formando o grande abismo de águas, o grande oceano primordial. E este lugar aqui, que era esse que ficava no pé do monte, se chamava Éden. Ali. Não o Éden de Adão, o Éden celestial. Ah, não era o Jardim do Éden. Ezequiel 28. Vocês querem ver ou vocês querem deixar para a próxima aula? Por mim não é ver, mas é com vocês. Então... Vocês querem? Tô sem. Vocês querem? Ah, 38. Tá. Vou finalizar daqui a pouquinho. Lembra que eu falei sobre a linguagem metafórica, duplo sentido? Lembra que eu falei de duplo sentido? Quando você conta uma parábola, quando você conta uma historinha para dar uma moral na historinha, Deus vai usar de uma metáfora para falar de Lúcifer. Entendeu? Que é Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. O que que diz? Show? 28, 12. Filho do homem. 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz, assim diz o Senhor Deus, vai ter gente pregando que isso aqui é um homem. Porque o rei de Tiro existiu, era um homem. Mas aqui, Deus não está falando de um homem. Nós vamos ver por que Deus não está falando de homens. Porque Deus vai chamar ele de querubim. Não é um homem. Olha o que acontece. Então Deus está falando do antigo Lúcifer, entendeu? Do Satã, do luzeiro. Assim diz o Senhor Deus, tu eras o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ele era perfeito. Estavas no... Aonde que ele estava? No Éden. Então, um homem esteve no Éden? O rei de Tiro esteve no Éden? Não. Só Adão e Eva. Então, antes de Adão e Eva, quem? Lúcifer. Ele estava onde, então? No Éden. Aqui era um jardim, entendeu? Um jardim, um bosque. Tinha grama, tinha plantas, tinha animais, tinha rios. Entendeu? Sim. Então, o primeiro Éden é aqui, ó.
no pé do monte. É aqui o Éden. Então, onde ele estava? No Éden. Jardim de Deus. Aí fala, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A roupa dele era cheia de pedras preciosas. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia que foste criado, foram preparados. Da onde o pessoal tira a ideia de que ele era músico e tal, mas não necessariamente. A ideia aqui é outra. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Então, o que ele era? Querubim. Então, ele era para ser um querubim. O que o querubim faz? A palavra querubim significa guardião. Eu dei o significado das palavras para vocês, né? Então, anota ali, ó. Serafim. Serafim se escreve assim, ó. Serafim. Significa aquele que arde em fogo. Aquele que arde em fogo. Querubim significa aquele que guarda. Porque é a função dele, ser um guardião. Entendeu? Agora escreve assim: arcanjo. Chefe dos anjos. Que arque significa chefe. Anjo. Chefe dos anjos, arcanjo. Isso. E agora, anjo. A palavra hebraica, malach, significa mensageiro. Ou é mensageiro ou assistente. Entendeu? Então, essa é a hierarquia do céu. Então, olha a hierarquia dele. Ele era um... Satanás era o quê? Era um querubim. Querubim. Ungido. Aquele que guarda. Ungido significa que ele tinha unção do Espírito Santo. Para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. Então, onde que ele estava? Monte Santo. No monte. Então, tinha o Éden, mas ele tinha permissão para subir o monte. Entendeu? Então, ele estava no Éden, tinha permissão para estar no monte, ele subia pela estrada, chegava até lá em cima. E o que mais que ele fazia? No meio das pedras afogueadas, andavas. Sabe onde ele chegava? Aonde que estão os querubins? Aonde que estão os querubins? Debaixo do trono. Então ele chegava até aqui. Ele vinha lá de baixo. Isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui, eu vou compartilhar o meu entendimento da palavra com vocês. É De forma que eu entendo. forte mesmo, tá, irmão? Esse desenho aqui, ó. Eu fico de boca aberta, tá? Esse desenho aqui, ó. Ó. Como é que o mundo era antes, ó. Aqui, só água. Aqui era o grande mar. Aqui era só água. Água. Porque no princípio Deus criou os céus. E depois a Terra. Então a dimensão da Terra vem aqui para baixo. Deus não tinha criado a Terra ainda. Ele tinha pensado já, ele já sabia de tudo. Mas ele não tinha criado ainda. Então o que havia aqui? Aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é muito forte. Aqui é o mar, certo? Não é o mar aqui, que eu falei que começa aqui? Um mar, um marzão de águas. Sim. Então aqui começa o quê? O Jardim do Éden. Aqui sobe o monte. Aqui termina o monte. E aqui fazia assim. Entendeu? Então,
Aí era no lugar de Adão e Eva, então. Não. Ou não? Não, Não. ainda, não. Não, Aí ainda. era o Éden que não era o Éden deles. Aqui era o Éden de Lúcifer. Ó. Aqui tinha as florestas. Percebe? Aqui vinha o rio. Aqui subia. Aqui tinha o caminho. Os caminhos. Igual ali, Aqui tinha as nuvens. E acima das nuvens o trono de O Deus. trono de Deus. A base do trono. E ele tinha acesso ao Éden, ao monte e debaixo do trono. E debaixo do trono. Só que o que ele vai querer fazer? Perfeito era nos caminhos que andava até que se achou iniquidade em ti. Agora nós paramos aqui. Nós vamos voltar. Marca na tua Bíblia, que nós vamos continuar. Porque existem 2 textos bíblicos que falam de Lúcifer no Antigo Testamento. Que é Isaías, capítulo 14, verso 12. Isaías 14? 14 e 12. Ezequiel 28 e Isaías 14 e 12. Olha o que diz. 14 e 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no coração, subirei ao Céu. acima das estrelas de, Deus. exaltarei o meu, Trono. e no monte da congregação, Me ostentarei. nas extremidades do norte, subirei acima das mais, Altas nuvens. e serei semelhante ao. Altíssimo. Invejoso. Então, o que ele estava dizendo? Não tem nuvens aqui? Tem. Então, o que ele está dizendo? Que existem nuvens. Sim. Ele está dizendo, eu vou subir ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu vou colocar o meu trono. Porque ele chegava debaixo daqui, ele nunca chegou em cima do trono. Ele só chegou até. Embaixo. Aí de baixo ele olhava para cima e ele via os serafins voando, brilhando. Fogo brilhando. Ele achava que era estrela. E a parte que fala que ele roubou os diamantes, ele guardava os diamantes, né? Já vou explicar. Ele chegou, aqui estão os serafins, não estão? Sim. Ele achava que era estrela. Ah, por isso que ele diz ali, Acima das estrelas. acima das estrelas. Acima das nuvens. No monte, que lugar que ele estava? No monte. Mais um texto que está dizendo que o céu era como? Monte. Era um jardim e um. Um monte. Então, quando falava de céu, era o jardim e o. Só que sabe o que vai acontecer? Ó. Vai acontecer o seguinte, ó. Meu Deus. Contudo, serás lançado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Aonde que Deus vai lançar ele? Onde é que está isso? Ainda está no 12? Ainda? 14 e 13 daí. 14 e 13? 14 e 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A palavra hebraica aqui não é inferno, é Seol. Seol. Abismo. Porque ele vai ser lançado aonde? Aqui para baixo. É no mais profundo do abismo, ela conclui, né? Entendeu? Uhum. Então, sabe que lugar que é esse aqui? As regiões celestiais? É a zona de guerra. É onde aconteceu a guerra espiritual. Então, esse lugar aqui ficou devastado. Esse mundo aqui, esse primeiro Éden, ficou devastado. Porque a guerra aconteceu aqui. Ali, Os anjos de Deus contra os anjos de Satanás. de Satanás. E Deus vai expulsar ele daqui do céu. Ele não vai ter mais acesso ao monte. Então, ele vai expulsar aqui, ó. Então, as regiões celestiais, tá? Elas são um mundo devastado Devastado. da guerra. Já viu aqueles vídeos de como é os lugares devastados? Sim. Que Por isso que eu creio que quando você sonha, aqueles sonhos atribulados, e que tu guerreia contra os espíritos malignos, muitas das vezes tu tá indo em arrebatamento nesse lugar devastado. Meu Deus. Por isso que é tão oprimido esse lugar escuro, cinza, preto, sem luz. Tem uma claridade, mas é escuro, né? Que é esse mundo aqui. Porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas das regiões
celestiais. Então, as regiões celestiais é uma zona de guerra. Dá nesse sonho de pesadelo mais cruel assim, tu acha que a nossa alma vai até esse lugar aí? Algumas vezes sim. Algumas vezes não, né? Algumas vezes o inimigo ele consegue produzir e jogar na tua mente. Na mente. Mas quando você vai em espírito, em oração e jejum, Deus te vai valer para guerrear. Porque não agora, mas eu antigamente eu tinha pesadelo, irmão do céu. Minha família ficava doida comigo, cara. Que eu acordava e eu tinha que trocar lençol, Vai, coberta, então. tudo. A opressão é aqui, ó. Molhado de suor, tá? Molhado, É era aqui, ó. terrível. Entendeu? Terrível. Só que agora, esse monte, ele foi abandonado. Porque a gente entrou na Nova Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, nós entramos na Nova. Ah, então esse monte, então, ele deixou de existir a partir Ele do existe momento- ainda. Mas ele deixou de ser habitado, no caso. Ele deixou de ser trono habitado. Deus, a Porque- partir do porque momento Deus- que Jesus... Deus saiu daqui e veio Ele- aqui para cima da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém está descendo aqui pelo lado, ó. Isso aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Isso. Quer ver em Apocalipse? Olha o que vai dizer em Apocalipse. Lá no final, lá no 22. 22, 21. Ele foi devastado depois que Jesus morreu ou depois que o diabo quis roubar o lugar de Jesus? De Deus, né? Do É Pai. de Deus. Sim. Ele foi devastado, em consequência, Porque o diabo queria roubar o lugar de Deus. Tal. Apocalipse 21, versículo 1. Olha o que diz Apocalipse 21, 1 e 2. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Depois eu vou explicar isso. Eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Amém? Amém. Aí ele vai descrever a Nova Jerusalém. Pula pro 10. Pula pro 9, ó. Veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e disse-me: Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me levou em espírito a um Alto monte. grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que desce da parte de Deus, que descia do céu. Então esse monte ainda existe. Entendeu? Sim. Porque João Batista estava onde? Ele foi pro monte. Do monte ele viu a Jerusalém descendo. Só que o trono de Deus não tá mais no monte, agora ele tá... Tá na Nova Jerusalém. Não dentro, em cima Em dela. cima dela. Dentro tá o trono do cordeiro. Irmã, tu viu que tu é casada com um cara inteligente pra burro? Hã? Você que é doido, né? Meu... Você que é doido. É lindo, né? Eu fico Mas tu imaginando- entende por que da guerra espiritual, então? Que a coisa acontece? Sim. Aí depois Deus vai vir aqui, né? Vai botar aqui em ordem, haja separação entre águas acima e águas abaixo. Aí você vai entender Gênesis 1 e 2. Fez Deus separação entre as águas, acima do firmamento e abaixo do firmamento. E aí ele vai organizando o mundo, bababá, e vai criar a terra. Entendeu? Eu nem chegamos em Adão ainda, mas aqui tu consegue entender o mundo espiritual. Papai, quando eu pensei que eu ia ter um esclarecimento desse... Isso aqui é a primeira vez que eu falo, tá? Que eu não contei pra ninguém. Isso aqui eu guardei no coração. Pra ter certeza. Pra poder mostrar os textos bíblicos e mostrar... Eu fico imaginando assim, de onde é que eu lendo a Bíblia eu ia tirar essas conclusões? Eu também. É que é um quebra-cabeça. É muita peça solta. Aí tu vai juntando pra entender ele completamente. Mas isso é bom pra poucos. O que Deus dá pra poucos. Isso é graça. Isso é É graça. graça de... É dom imerecido. É, É um propósito. Mas esse aqui é muito forte. muito demais. Se voltar para Ezequiel, ó, o que vai dizer como é que era o lugar. Porque sabe quem habitava ali no jardim? Os anjos. Lembra que ele enganou a terça parte das estrelas? Sim. Eles estavam com ele lá.
Entendeu? Como é que ele conseguiu enganar as estrelas? Elas estavam aqui com ele. Tava junto com ele, né? Aí como é que ele enganou? Ó, se você ir comigo, eu vou colocar meu trono lá, você vai ser o segundo no comando. Você vai ser o terceiro, eu vou te dar o poder, eu vou te dar... Então, esse foi o comércio de Satanás para enganar os anjos do céu. E por que eles acreditaram? Porque eles estavam perto dele. E aí, ó, como é que era esse lugar, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ó. Ezequiel 28, versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. E eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, o que tem nessa terra? Fogo e cinza. Fogo e cinza. Porque saiu um fogo de Deus de dentro dele, de Lúcifer, e de todos eles. E aí eles se tornaram monstros. Entendeu? Se tornaram criaturas horrorosas. Só que eles podem se parecer ainda com anjos de luz. Porque eles têm poder, eles não perderam o poder. Sim. Só que eles perderam a autoridade. E te porém em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Quem viu ele? Esses seres que estavam ali. Não eram os homens. Eram os anjos. E todos os que te conhecem entre os povos estão espantados, e tu se tornou objeto de espanto e deixarás de existir. Agora lá em Isaías 14, 17, vai dizer assim, ó. Este é o homem que fazia estremecer a terra e abalava os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Tananã. Destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então, o que Deus está falando ali, de forma poética? Deus está dizendo, ó, tua terra se tornou arrasada, porque esse era teu reino, esse era teu governo. Mas tu achou pouco ficar na base do trono? Tu achou pouco ser um principado nesse domínio? Porque ele era um principado nesse domínio aqui. Entendeu? Ele era o príncipe desse domínio aqui. E ele podia ter acesso lá. Os anjos apresentavam as orações e ele levava. Adoravam e ele levava. Ele que levava. Ele que fazia esse trabalho. Aí aqui se tornou uma zona de guerra, pegou fogo, terra assolada, terra destruída. É porque o profeta tenta usar uma linguagem humana para descrever algo espiritual. Do que o mundo espiritual aconteceu. Virou uma terra arrasada. Entendeu? Eu creio que o Vale de Ossos Secos, a visão de Ezequiel é por aqui. É por aí. Que é um lugar arrasado, um lugar destruído. Entendeu? Eu creio que as coisas que acontecem na terra, as representações proféticas acontecem aqui. Entendeu? O que está acontecendo na terra, então lá nas regiões celestiais, aparece lá, surge lá do nada. Porque está tudo aqui. Porque existe uma relação da terra com o céu. Percebe? Só que ele não sabia de nada, porque Deus já sabia disso desde a fundação do mundo. Deus sabia que ia acontecer assim. Só que o que Deus precisava? Um teste. Porque ele precisava testar os anjos. Então ele criou um Satanás exatamente para testar os anjos. Porque aqueles que passaram do teste foram aprovados, foram eleitos pela graça. Foi a graça que salvou, que elegeu. Foi o mérito deles. Foi a graça. Foi a graça de Deus. Só que eles escolheram a graça, que fala do livre-arbítrio. E outros foram reprovados. Então, na Terra, Deus vai fazer sempre isso. Sempre vai ter um teste. Na tribulação vai ter teste. No milênio vai ter teste. Entendeu? Então, nós estamos vivendo o nosso teste agora. Essa é a nossa geração de teste. No tempo de Moisés, teve os testes da geração de Moisés. Agora nós estamos tendo nosso tipo de teste. Servir a Deus de forma espiritual no mundo material. Entendeu? Esse mundo é completamente materialista. Nós temos que servir a Deus no tempo do fim, onde os homens vão se fiando do amor, a iniquidade aumenta, o pecado está aqui. Tu não viu Jesus, mas tu crê que Jesus
Ah, com certeza. Existiu, existe, vive, veio ao mundo, salvou. Você crê por causa da palavra? Esse é o teste que nós estamos passando, é o teste da fé. Entendeu? E para cada teste tem um galardão, tem uma recompensa. Então é isso. E Deus sempre vai trabalhar dessa forma. Amém? Amém. Conseguiu entender? Então, essa aqui é a eternidade passada, essa é a eternidade presente, que é passada também. É. E aí tem o futuro que eu já mostrei para vocês, que é a Nova Jerusalém chegando aqui, do ladinho da terra. Deu boa para hoje? Amém. Amém. Foi para aprender bastante coisa, né? Amém. Super, hiper interessante. Hoje a gente foi profundo. Super, hiper Pensei em- interessante. Com mais calma e tudo, mas deu para entender bem ali. Né? Então, o que é trono? Daí por isso que você entende trono, dominações, principados e potestades. Entendeu? Tronos, dominações, principados e potestades. Em Efésios 6 vai ter outro significado. Sim, Aí a gente vai explicar depois lá. É uma coisa meio militar ali. Tava na minha mente perguntar qual era a diferença desses principados e potestades aí para aquele principados e potestades de Efésios 6. É porque Deus criou todos, para cada dimensão Deus criou tronos, Deus criou dominações, principados e potestades, em todos os domínios, entendeu? Todos os mundos. Ele vai criar isso. Todos os lugares têm essa. Só que aí, no inferno, Satanás organizou assim, né? Principado, chefe maior. Aí, potestades, o segundo chefe. Dominadores, terceiro chefe. E, por fim, ele usou a última palavra, que é hostes espirituais da maldade. Espirituais da maldade. Soldado raso. Entendeu? Mas daí é de forma guerra espiritual. Uhum. Mas sobre a criação, É assim. aí eu consigo te explicar dessa maneira. Por isso que eu usei o Brasil para te explicar. Entendeu? Vocês entenderem como Deus foi criando e organizando os mundos. Como Deus foi criando. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. É isso. Por isso que eu digo que são mais de um mundo, entendeu? Porque ó, aqui, ó, regiões celestiais não tá aqui. Então, tem um céu acima, tem outro e tem outro. E daí aqui tem regiões celestiais, que tá acima de nós, tem a terra, inferno embaixo, e lago de fogo e enxofre no final. Então são 7. É daqui que a gente entende que são 7 mundos. Entendeu? Porque são 7 dimensões. São 7 dimensões. Claro, eu fiz aqui bem separadinho. Mas como eu expliquei aqui, essas 7 dimensões, elas estão se unindo aqui, porque as 1, 2, 3, essas 3 estão virando uma só. Porque entrou tudo na Nova Jerusalém. Entendeu? Querubim, serafim, anjo, arcanjo, está tudo dentro da Nova Jerusalém. Ela virou uma só. Virou uma só. E ela está descendo. Mas antes eram 7. Como é que chama isso aqui? Você falou que é passado e A eternidade passada. eternidade passada? Isso. Aquele que era. Eternidade passada significa aquele que era. Aquele que era. Jesus fala, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Porque ele é presente em todas as eras. Todos os tempos. Então, aqui é a eternidade passada, a eternidade presente. É como está agora, está assim. Agora está assim. A Nova Jerusalém está aqui, ó. Ela está nesse nível aqui, ó. Ela está vindo. Ela está esperando só o arrebatamento da igreja. Bem certinho aqui. Quando estiver quase entrando aqui, é a hora do arrebatamento da igreja. Lá, sobe. E aí, quando for entrar nas regiões celestiais, é quando Deus vai mandar Miguel expulsar Satanás das regiões celestiais. Aí vai limpar isso aqui tudo. Porque a Nova Jerusalém vai passar. Vai passar. Isso aqui é bacharel em teologia, sabia? Terceira aula, vocês estão estudando coisa de bacharelado. Sempre os melhores, né? E tem bacharel... Tem bacharel que ainda não estuda isso. Bacharel que não crê, aí também não estuda isso. Eles aprendem outras coisas. Aí por isso que o judeu chama de emanação esse nível. Aqui ele chama de criação, formação e ação.
Mundo da ação, mundo da formação, mundo da criação e mundo da emanação. O judeu ele vai usar outras nomenclaturas. Mesma coisa. Eu falo aqui, ó. Dimensão do trono, dimensão abaixo do trono, dimensão da Nova Jerusalém, regiões celestiais e terra.